Graça e paz, querida Igreja do Avivamento. 17/12/2022 hoje, meu Deus, eu estou de aniversário, então parabéns para mim. Que dia maravilhoso, que dia poderoso. Glória a Deus por todas as bênçãos dele derramadas sobre a minha vida. Aleluia, eu recebo cada bênção que você ministrar, é a minha direção, cada ato profético de bênçãos na minha direção. Amém? Glória a Deus. Como que você passou essa semana? Quero agradecer a sua presença aqui, o seu investimento nesse programa, nessas devocionais, que eu tenho certeza que tem servido de muito crescimento para você. Falamos na semana passada sobre resiliência, não é mesmo? E hoje eu quero te levar a fazer uma viagem sobrenatural, a dar uma olhadinha na vida de um líder na Bíblia que, meu Deus, como que esse aqui, ele precisava de resiliência mesmo, ok? Porque senão nós não aguentamos, não é verdade? E hoje você deve estar se perguntando, pelo amor de Deus, apóstolo, quem é que deve morrer? Que tema é esse nesse Shabat? Eu também não gostei muito desse tema, mas eu achei legal colocar ele aqui para que nós possamos ligar as coisas e realmente estar perguntando quem deve morrer, não é verdade? Amém? Mas já nós estaremos entendendo juntinhos, você vai estar entendendo junto comigo, né? O que é que nós vamos estar hoje passeando, tá ok? E hoje esse texto então está em Números, capítulo 11, versículo 15, onde nós podemos ver um líder que verdadeiramente precisou de uma resiliência tremenda, que chega diante de Deus e ele faz a seguinte oração. Olha só que oração que ele faz. Olha só, e assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Olha que tipo de oração. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Que tipo de oração, né, queridos? Que coisa, você já deve ter identificado quem é esse líder, né? E por que que esse líder chamado Moisés chegou a esse ponto? E olha que a Bíblia diz que nunca existiu um líder mais manso do que ele, um homem mais manso do que Moisés, né? Que Deus falava com ele face a face. Mas por que que Moisés chegou a esse ponto? Por isso, você deve assistir o Shabat sobre a resiliência, que foi o passado, se você não assistiu, para você ver como é importante nós buscarmos na nossa vida esta resiliência. Né? Então nós podemos hoje, de repente, até mesmo, embora não somos um psiquiatra, de repente nós podemos até diagnosticar esse líder, né? Nós podemos detectar na vida desse líder. Eu acredito que ele estava com esta síndrome de Burnout, né? Que eles falam, né? Quem sabe? Não somos psiquiatras, mas era ou seja, ele estava ali vivendo um esgotamento profissional, ele estava vivendo um esgotamento ministerial, espiritual, um distúrbio emocional muito grande, né? Uma exaustão extrema. Moisés já estava ali vivendo com toda aquela mansidão dele, né? Um estresse, um esgotamento físico que foi resultante do quê? De situações cotidianas do trabalho dele, né? Que demandava sim do trabalho que Moisés exercia, muita competitividade, se essa está certa a palavra, né? Muita responsabilidade sobre os ombros desse líder tão maravilhoso chamado Moisés. Será que ele estava passando por essa síndrome de Burnout? Será que essa exaustão extrema, esse estresse, esse esgotamento físico, né, resultantes de todas essas demandas cotidianas, né, uma competitividade, não é parecido com o que nós estamos vivendo hoje, com toda a responsabilidade que nós vamos adquirindo na nossa vida? Então é muito importante hoje, e você diz assim, o que tem a ver isso com quem deve morrer? Você vai entender daqui a pouquinho, né? Se nós formos hoje analisar nos dias de hoje,
tá? Não é diferente. Por isso que eu trouxe esse Shabat hoje, no final deste ano, para você se autoavaliar. Assim como Moisés passou por tudo isso, nós já vamos aprender com ele para não cair nesses erros, não é? Então, se nós formos hoje analisar nos dias de hoje, não é diferente. Não é diferente o que acontece com muitos líderes, com muitas mães de família, com muitos pais de famílias, avós lá no seu trabalho, com patrão, com gerente, com funcionários. Não é diferente. Se você parar para pensar, você vai ver quantas pessoas que estão hoje passando pelo mesmo processo. Pessoas que estão adquirindo feridas na cabeça, no couro cabeludo, pessoas que estão adquirindo tanta caspas, né? Cabelo caindo, queda de cabelo, porque estão vivendo um estresse excessivo, pessoas ansiosas, não é verdade? Então, olha só, muitas pessoas estão como Moisés esteve, a ponto de chegar diante de Deus e pedir para que Deus o matasse. Se ele realmente tivesse achado favor diante de Deus, era para Deus matar ele. Por quê? O que estava acontecendo na vida de Moisés que levou ele a fazer essa oração? Existia ali várias pessoas opositoras na vida de Moisés. Leia o capítulo 11 de Números, vê a história do povo de Israel quando sai do Egito, toda aquela multidão, o que Moisés estava passando, a que ponto ele chegou, né? E Moisés chegou a um ponto em que ele deixou a oposição derrubar a vida dele, né? Assim como nós, muitas vezes nós não nos atentamos e deixamos que pessoas opositoras, né? Os chamados TOD, transtorno opositor, desafiador, né? Na nossa vida venha nos derrubar. Pessoas que não cooperam, pessoas que só murmuram, não é verdade? Então hoje, pensa bem, quantas pessoas que você conhece, ou até mesmo você que está me ouvindo aí, que estão permitindo que as lutas, olha só, lutas, os fracassos, que as pessoas opositoras as derrubem, né? Ou te derrubem com o quê? Com suas lamúrias e com falta de fé, principalmente. A coisa mais difícil nessa vida é lidar com pessoas com falta de fé. Estão dentro das igrejas, mas não têm fé. Não tem fé para negar a si mesmo, não tem fé para sacrificar o Isaac, não tem fé para confiar. E essas pessoas, elas ficam doida no meio do arraial ou aí no seu trabalho, né? Então hoje essa palavra vem para nós despertarmos e não cair na mesma rota que Moisés caiu. Então esse Shabat hoje, no dia do meu aniversário, é para que você reaja. Diga para você mesmo, reaja. Fala o seu nome, fala reaja. Ok? Então existem sim pessoas difíceis que entraram em nossas vidas, queridos, para tentar nos derrubar, pessoas que têm uma estrutura perversa, né? Pessoas que são perversas, disfarçadas de carentes e te suga tanto, meu Deus do céu, é muito difícil isso, né? Iguaizinho as pessoas que estavam no arraial com os israelitas. Peraí, apóstola, não era só os israelitas que estavam ali naquele arraial? Vamos conferir, olha só o versículo 4 de Números capítulo 11, olha o que diz. E o populacho, olha só, e o populacho que estavam no meio deles veio a ter grande desejo pelas comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Olha só que coisa mais incrível. Vou ler de novo. E o populacho que estava no meio deles, lá no deserto, no meio do povo de Israel, veio a ter grande desejo pelas comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Que é esse populacho, né? Esse populacho quer dizer a grande massa do corpo. Olha só, uma grande massa do corpo, um populacho, uma grande parte do povo que estava ali, né? Ou seja, a estrangeirice, o estrangeiro, ou seja, a presença de quem não é do Senhor no meio do povo.
Então, o que aconteceu? Em outra tradução, o versículo diz assim: um bando de estrangeiros. Eles estavam ali no meio deles e eles veio a ter grandes desejos pelas comidas dos egípcios. Eles haviam saído do Egito e agora eles estavam com saudade dos melões, das cebolas, dos pepinos do Egito, não é mesmo? E aí então eles começaram a levantar essas murmurações no meio do povo. E o povo de Israel também, que já era chorão, não é verdade? E então começaram também a chorar e disseram, imagina todo aquele povo chorando, né? E aí disseram, quem nos dará carne a comer? Então, olha só, quando há presença de quem não é do Senhor no meio do povo, o que acontece? Isso irá trazer uma contaminação para todo o corpo. E quem é que estava liderando esse povo? Era Moisés. O manso Moisés, o amado Moisés, o querido Moisés, que de tanta mansidão não conseguiu entrar na terra prometida porque bateu com força na rocha e essa rocha representava Jesus e então ele não pôde entrar na terra prometida. Meu Deus, nós não podemos deixar isso acontecer conosco, queridos. Nós não podemos ensinar tanto e daqui a pouco nós mesmos venhamos a errar, ter um surto psicótico, né? Como Moisés teve aí, a ponto de quê? De pedir para que Deus o matasse. Então, quantas oposições você tem enfrentado? Tô falando aqui para líder, né? Se você não lidera nada como a frente ministerial ou numa empresa onde você trabalha, mas você lidera a sua casa, não é? Quantas oposições você tem enfrentado até mesmo no meio da família? Porque o inimigo do homem é aquele da própria família, da própria casa. Quantas oposições vocês têm enfrentado no trabalho, na sua casa, no seu ministério, na sua vida? Meu Deus, eu tenho 20 e algumas coisas, alguns anos de ministério. Quantas oposições nós enfrentamos que se não tivéssemos usado a autoridade espiritual, onde estaríamos? Então, quantas pessoas, olha só, preste atenção nisso, quantas pessoas com um futuro diferente do que sonharam? Olha, pessoas que têm um futuro diferente do que sonharam, ou com famílias, casamentos, profissões distintas do que idealizaram na vida. Né? Quantas pessoas frustradas em tantas áreas da vida vão se aproximando de você, vão se aproximando de mim, vão se aproximando do Arraial, para o quê? Para transferir as demandas para você, né? E então começam a murmurar no meio do Arraial, começam a reclamar no meio do Arraial e deixam o líder muitas vezes doido. Então, essa é uma palavra hoje para liderança. E todos que estão me ouvindo é líder. Né? No nível da sua libertação, você lidera e você tem, no nível o que vem à mão para você fazer, você faz conforme suas forças. E no nível da sua força, você também é contra-atacado. Não pense que é diferente. E então, quando Moisés começou a olhar, olha só, quando você fazer como Moisés fez, a olhar somente para a deformidade. A deformidade. Quanta deformidade tem no corpo de Cristo? Quanta deformidade tem no corpo? O corpo que eu falo é a igreja, o povo, né? Não estou falando do corpo de Cristo na cruz, né? Quanta deformidade tem no meio do povo. Então, quando Moisés começou a olhar só para as deformidades do povo, começou a olhar somente para as dificuldades, ele praticamente teve um surto, sim, psicótico. Né? No verso 15 de Números 11, ele fala para Deus que o mate, me mate, né? Se eu tenho achado favor diante do Senhor, então me mate, não me deixa ver essa miséria. Então, ou seja, não era uma simples tristeza que Moisés estava passando, era grande estresse, que ele estava enfrentando ali com todo aquele povo murmurando, reclamando e chorando. Se você for ler lá, você vai ver que todo o povo veio na porta dele. Né? Imagina na tua empresa, todo mundo na porta da sala da empresa,
né, murmurando, reclamando, e agora? O que vai acontecer com o país? E agora? E aí você tem que tomar decisões, muitas coisas você tem que cortar aí, né? Quantas pessoas que já estão cortando gastos, dispensando funcionários, você como funcionário com medo de ser mandado embora. Calma! Não coloque a tua fé em homens, não coloque os teus olhos nessa dificuldade, não faça como Moisés fez, né? Então Moisés não estava com uma mera tristeza na vida, era grande estresse que ele estava passando naquele momento. Era muita coisa que o povo estava exigindo dele, tá? E ele não era capaz de atender o que o povo estava exigindo. Ele não era capaz de solucionar as exigências do povo. Ele não tinha como. Imagina, você trabalha num departamento aí, seja público, aonde for, e as pessoas exigindo que você solucione as exigências dela, aliás, as demandas dela, as expectativas dela. Imagine, se coloca no lugar de Moisés. Todo aquele povo ali reclamando nas portas. Hoje a reclamação no WhatsApp, não é? Hoje a reclamação é no Facebook, vão lá e abre o bocão chorar, não é verdade? Moisés, o que aconteceu com Moisés? Ele se perdeu na rota. Moisés se esqueceu que ele não foi, olha, ele não foi constituído por Deus como uma espécie de administrador humano, e sim com autoridade espiritual para conduzir aquele povo. Ele se perdeu. Então hoje você que é um líder espiritual, você que é um pastor, você que é um 12, você que é um líder de célula, para que Deus te constituiu? Tá? Então Moisés, ele se esqueceu disso. Ele não era uma espécie de administrador que teria que atender a demanda desse povo no pé dele, né? E era por isso que ele achava tudo tão difícil. Ele esqueceu que ele era uma autoridade espiritual ali no meio do povo. E então ele começou a olhar e ver que tudo era muito difícil, e ele não estava entendendo que quem deveria morrer, sabe quem era? Quem deveria morrer? Agora nós vamos chegar aí. Era a carne e não o chamado dele. Então quem é que deve morrer? Quem deve morrer? Quem deve ser morto? Eu queria que você dissesse comigo: quem deve morrer é a minha carne, né? Quem deve morrer é a minha carne, não é o meu chamado. Ali, se Moisés morresse, o que ia acontecer? Meu Deus, quando uma pessoa se suicida na família, resolveu o problema? Não, ele transferiu o problema para os outros que vêm. É um egoísmo até isso, não é verdade? Não, então quer dizer, Moisés estava entrando numa rota de egoísmo. Era ele que tinha sido constituído para conduzir aquele povo, ele era um líder espiritual e ele se perdeu, ele começou a pensar que ele era um líder administrativo. Então quem deveria morrer? Não era a chamada dele, quem deveria morrer era a carne dele, não a chamada dele. Então é isso hoje também que deve morrer na tua vida. A carne, a falta de confiança, não a sua chamada. Não é o seu cajado que você tem que entregar e não tô nem aí. Não. Você vai dar conta do que Deus colocou na sua mão para fazer, tá ok? Então hoje eu quero te dizer que quem deve morrer é a sua carne, é a sua falta de entendimento, tá? Do lugar onde Deus te colocou. Você não vai achar a paz. Olha só, às vezes o erro teu é o mesmo erro que Moisés. Ele achou que ele ia encontrar a paz se ele conseguisse comida para aquele povo. Então, às vezes, nós como líder, nós pensamos isso. Como é que eu vou pagar aquela conta daquela pessoa? E agora? Como é que, coitadinho, ele tá andando a pé, como é que eu vou lá arrumar um carro para ele? Ah, meu Deus, fulano lá tá precisando da carne, tá precisando de comida, não conseguiu pagar a luz esse mês. Então, olha só, Moisés não era um líder administrativo, ele era um líder espiritual, e ele achou que ele ia encontrar paz se ele conseguisse resolver os problemas das pessoas. Ele jamais ia conseguir carne para aquela multidão, né? Então você não vai também achar a paz em suprir necessidades de ninguém, como Moisés pensou que fosse, né? Nós não temos o poder de solucionar a vida de ninguém, queridos. Eu estou falando aqui agora com a nossa liderança, estou falando com você que é liderança em outro território. Nós não temos a capacidade de solucionar a vida de ninguém. As pessoas adoram chegar com os problemas e jogar para que você solucione, mas nós não somos capazes disso. Nós somos condutores espirituais, nós somos ministros espirituais para dar o quê? A verdade da palavra, e a pessoa saber o que então fazer com
todo o buraco que ela cavou na vida, ou então as besteiras que fez. Enfim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E quantas pessoas que perderam a paz porque não conseguiu suprir a necessidade física, colocar comida na despensa das pessoas, né? Ou tantas outras coisas, então ela se frustrou, ela matou o chamado dela, ao invés de matar a carne dela. Por que essa necessidade de suprir tanto a vida dos outros, né? Então, olha só, eu coloquei uma ênfase aqui. Até seus filhos, você faz o melhor que você pode por eles. Eu faço o melhor que eu posso por meus filhos. Mas a felicidade deles, eu não tenho condições, não sou responsável pela felicidade deles. E nem você é responsável pela felicidade dos seus próprios filhos. O que podemos fazer depois de enxergarmos a luz é o quê? É tentar voltar na caverna onde essas pessoas estão acorrentadas na ignorância, não é? Como líder espiritual, é isso que nós podemos fazer para eles. É voltar lá na caverna, estão acorrentados, não conseguem enxergar o que tem aqui fora, e você já saiu da caverna, você já conheceu Jesus, você já deixou a velha vida, e então você vai lá e tenta trazer essas pessoas que estão acorrentadas na ignorância, né? Esses nossos semelhantes, né? E nós vamos então tentar puxá-los pelas mãos e trazer para o nosso nível de conhecimento. E mesmo assim não é fácil. Mesmo assim, quando as algemas, quando as prisões são inconscientes, elas não têm consciência que elas estão presas numa idolatria, elas não têm consciência que elas estão presas nas angústias, nas agruras, né, nas mágoas, nas faltas de perdão. Quando essas correntes são inconscientes, ainda será muito difícil e perigoso, porque muitas pessoas podem se voltar contra nós. Mesmo você tentando mostrar a luz. Vamos, irmão, olha aqui, ó. Você pode avançar, você pode ter um ministério lindo, você pode ir, crescer, frutificar e governar. As pessoas ficam bravas com você, porque elas estão com as prisões, são inconscientes, elas não têm consciência dessas prisões, né? Agora, quando as pessoas estão presas, elas não são voluntárias nessa prisão, quando chegaram ali, colocaram ela à força, aprisionou, né? Ela está amarrada contra a vontade dela, aí é diferente, né? Na primeira oportunidade, esse algemado, essa pessoa que está em prisões, o que vai acontecer? Ela vai se soltar e sair dessas prisões. Isso acontece também com muitas pessoas. Amém? Então, olha só, nós somos líderes espirituais. Então, por causa dessa pressão que Moisés viveu, essa pressão interna dentro dele, né? E externa também, ou seja, a voz do povo gritando, falando, eu quero comer carne, Moisés, eu quero carne, nós estamos com fome, eu estou com saudade dos pepinos do Egito, eu estou com saudade das cebolas do Egito, eu estou com saudade dos melões, né? Então ele estava com a pressão interna, porque ele queria encontrar a paz, concedendo essa comida para esse povo, né? Então, ó, por causa dessa pressão interna e externa que Moisés viveu, ele chegou a esse nível de cansaço, a ponto de desejar a própria morte. Não se permita chegar a esse nível de cansaço. Não deseje sua própria morte. Deseje que morra a sua carne e a necessidade de agradar todo mundo. Mas o seu chamado precisa sobreviver. Então, quantas pessoas que conhecemos com depressão, com estresse crônico, que leva a síndrome de, né? Que tá levando esse estresse crônico, a síndrome de Burnout, por causa de pressão que sofrem, seja pressão externa ou pressão interna. Externa, né, porque queremos comer, Moisés, vem cá, me dá aqui, me resolva, né? E a interna, né, nós estamos, ou seja, a externa, estamos com fome. E a interna, eu tenho que alimentar esse povo, eu tenho que ver a necessidade desse povo, coitadinho lá daquele, né, do pobrezinho, mas você vai lá 2 horas da tarde, o camarada tá em cima de um sofá assistindo televisão, vai rachar lenha, vai pegar uma enxada e carpir o quintal do vizinho, vai fazer uma diária, vai pegar o rastelo. É diferente de uma pessoa que você vê que não é capaz, que não tem capacidade. Mesmo assim, essas pessoas têm os filhos, têm a família que precisa dar conta dela. É um sistema familiar e não se pode abandonar a família. Quem está entendendo isso aí agora, né? Para que você não chegue a esse nível de estresse, de esgotamento físico, espiritual, mental que Moisés chegou, que leva a
essa estafa a ponto de desejar morrer. Morrer o quê? O seu chamado. Porque chega uma hora que você fala, não quero mais saber. Eu quero ficar no isolamento. E a solidão, ela é viciante, meus queridos. A solidão, ela é viciante. Quando você nem se dá conta, você não quer mais lidar com pessoas, você não quer mais ver gente. E aí? Como é que fica? Tudo aquilo que era para nós concretizar nessa terra. Essa responsabilidade vai ser jogado para outro. E não está certo, você nunca vai estar feliz, né? Então, olha só. As pessoas, elas criam expectativas sobre nós. Isso é inevitável, tá? É inevitável. Quanto mais pessoas chegarem no arraial, mais expectativas criarão sobre nós, né? E nós não vamos conseguir suprir, tá? E se nós não voltarmos para Deus e ouvir os conselhos de Deus, como Moisés fez, nós iremos morrer de exaustão. Então hoje eu oro para que toda a equipe do IBCOL assista esse Shabat. Eu oro para que você repasse para outros líderes, para que você possa entender qual é o seu chamado, qual é a sua posição no reino, né? E muitos cristãos estão assim, sim, né? A solução é o quê? Entender que você e eu não somos os salvadores da pátria. Eu e você não somos os salvadores da pátria. Repita comigo, não sou o salvador da pátria, não sou o salvador da pátria. O que é isso, né? É importante saber que você, ou seja, na família, seja na igreja, seja no seu trabalho, saber qual é a sua função, até mesmo lá na empresa onde você trabalha. Ah, minha função é vendedor. Então por que vai se intrometer em assuntos da gerência, né? Ah, minha função é vendedor. Por que vai se intrometer nos assuntos de quem está lá limpando, de quem está fazendo outras coisas? Cada um no seu cajado, se livre dos fardos, né? Então, olha só, começa a entender, procurar cuidar bem do seu cajado. Por que você foi levantado? Aliás, para que você foi levantado? Onde você está hoje? Por que você foi colocado lá? E procurar cuidar bem desse cajado seu, esmerilhar esse cajado, né? Fazer o melhor que você puder na área que você foi levantado. Então, se Moisés tivesse entendido que ele era o padrão, olha só, o padrão apostólico, de exemplo para os filhos de Israel, Moisés era um padrão apostólico de exemplo para os filhos de Israel. Se ele tivesse entendido isso, não teria se deixado contaminar com a falta de fé do povo. Nesses últimos dias, o apóstolo, nós temos que cuidar muito para não nos contaminarmos com a falta de fé do povo, né? Épocas de pandemia, saímos de uma pandemia, entrou uma pandemia pior agora, né? Então, que vai matar muito mais do que o corona matou. Então, olha só, matar a fé, matar a esperança. Não estou falando de morte física, mas pior do que morrer, fingir que está vivendo, o povo está batido. E se eu e o apóstolo pensar que nós temos que suprir essas necessidades de vocês, nós vamos pedir para que Deus nos leve. Né? Como eu cheguei a pensar esses dias, até uma irmã falou para mim, apóstolo, perdão, esse egoísmo, né? Eu achei que é um egoísmo, eu tive inveja de quem já partiu para a glória. E eu tive o mesmo pensamento, o mesmo sentimento naquela semana. Aí acordei e falei, não, tem muito que Deus deve fazer através das nossas vidas aqui ainda. Tem muita gente para sair da caverna ainda. Tem muitas pessoas que nós precisamos ainda entrar nas cavernas, entrar no próprio inferno para retirar elas de lá. Porque quem vai retirar? Se não for nós que já conhecemos a verdade da palavra de Deus, né? Conhecemos o caminho mais excelente. Então, olha, precisamos entender que nós somos um padrão apostólico de exemplo para os filhos de Israel. Se ele tivesse entendido isso, ele não teria se deixado contaminar com a falta de fé do povo. Como que está a sua fé? Vou deixar a sua falta de fé me contaminar e parar meu ministério? Vou querer morrer e matar meu chamado? Não, quem tem que morrer é minha carne. Quem tem que morrer é minha falta de entendimento. E eu vou prosseguir para o alvo, para a carreira que me está proposta. Eu vou focar os olhos nas dificuldades do povo, na tristeza do povo. Eu vou querer suprir. A alegria do Senhor é nossa força. Por que falta alegria no meio do arraial? Porque não está buscando o Senhor.
Colocou os olhos em outro lugar. Veio o diabo, arrebatou a semente que foi plantada no coração. É minha função cuidar do meu jardim. É minha função cuidar da minha casa. Que casa que eu estou falando, queridos? Estou falando da minha casa física, do meu coração, né? Então ele começa a duvidar do poder de Deus quando ele focou na direção errada. Ele começou a duvidar do poder de Deus para cumprir com a palavra dele. Ele falou, como que o Senhor vai dar? Deus tinha feito tanto milagre, ele questiona Deus. Como que Deus ia suprir, tá? Só que acontece uma coisa muito boa. Ele obedece e ele vai orar, né? Ele obedece e a manifestação da glória de Deus, então, foi tremenda. É isso que nós estamos fazendo nesses dias. Estamos obedecendo o comando de Deus. Qual é o comando de Deus? Orar sem cessar. Qual é o comando de Deus? É orar até que a porta se abre. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Tem a parábola, né, do juiz iníquo, onde a viúva bate na porta dele até que ele atende. Então agora é hora de buscarmos o Senhor, é hora de invocarmos o Senhor e não deixar o nosso chamado morrer, tá bom? Que essa palavra fique assim para o teu coração, para a tua vida para sempre. E que você aprenda com o nosso querido Moisés, tá ok? A não entrar nessas depressões da vida, nessa exaustão, nessa síndrome de Burnout, acho que é Burnout que fala, né? Não deixar esse surto psicótico dizer que você quer morrer, que essa vida não sei o quê, né? Ideação suicida. Não, quem tem que morrer é a minha carne, é a sua carne, e o nosso chamado tem que viver, 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 viver para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui. Então fique com essa palavra no teu coração e eu oro para que você se levante e resplandeça, porque a glória do Senhor brilha sobre ti. Você é um pastor ungido, você é uma pastora ungida, você é um 12. Então se levanta, você colocou os olhos na dificuldade, não colocou os olhos na cruz e olha onde você foi parar. Levanta, que esse ano seja o melhor ano da tua vida, 2023 seja um ano esplêndido, um ano cheio da presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo Shabbat Shalom. Feliz aniversário, apóstola. Amo vocês.